O que que é uma célula? Uma célula é considerada uma unidade estrutural e funcional do nosso corpo. Todos os seres humanos têm uma coleção de células que fazem parte do nosso corpo. Então, toda célula, ela apresenta o quê? Função celular. Essas funções, elas atuam de várias formas, como, por exemplo, ela atua na realização das atividades metabólicas do nosso corpo. Ah, professora, como funciona isso? Atividades metabólicas do nosso corpo podem ser diversas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Ela produz energia, ela armazena o nosso código genético. A célula, além de ter uma estrutura funcional, ela constitui em todo ser vivo, tá? Ela exerce funções no DNA, ela contribui para a síntese de proteínas, ela faz reprodução e divisão celular. Como que um ser humano, como que um animal consegue viver sem ter uma célula, fazendo todas essas funções? É impossível, né? Então, vamos dar continuidade. Como que surgiu uma célula? Segundo estudos, as células começaram a sofrer o quê? Evolução molecular. Antigamente, lá atrás, em mares primitivos, por meio de aglomerado de moléculas orgânicas, eu gosto de falar que orgânica é pedacinho de algo que é vivo, né? Que por sua vez teriam feito o quê? Essa união de matéria orgânica, várias moléculas juntas, e isso causou o quê? Uma reação química. Eu costumo falar que toda ação tem uma reação, nas quais essa reação química aconteceu o quê? Descargas elétricas e radiação ultravioletas, que contribuiu para que as moléculas estivessem compondo a nossa atmosfera primitiva. Então, uma célula tem vários compostos, né? Ela tem membrana celular, tem membrana plasmática, ela tem citoplasma, material genético. É importante a gente entender como funciona uma célula no nosso organismo, tá? Qual a função de uma célula? Gente, não dá para dizer que é uma função só. As células, elas desenvolvem diversas funções, como, por exemplo, funções estruturais, como gordura, moléculas, músculos, ossos, que são o quê? Nada mais que tecidos que protegem o nosso corpo e protegem também os nossos órgãos, tá? Para você chegar numa célula, você passa por algumas camadas da pele. Por exemplo, a primeira camada da pele é a epiderme. A segunda camada da pele é a derme. E a última camada da pele é a hipoderme. Aí sim você vai ter acesso às estruturas internas do nosso corpo, que aí você vai chegar nos tecidos, nos órgãos, nos músculos e por aí vai. Então, a célula, ela tem função secretora. Ela trabalha e secreta substâncias que são necessárias para a nossa vida, para a autorregulação, para manter as nossas temperaturas corpóreas, tá? Ela atua na questão das mucosas oculares, lembrando que a gente não tem mucosa só nos olhos, mucosa é considerado na boca, tá? Mucosa é considerada na região genital. Além disso, tem uma gama de glândulas que envolvem o quê? As nossas células, tá? Além dessas funções metabólicas, as células também têm função de manter o quê? A energia, manter a energia vital do nosso corpo. Ela atua também em áreas de defesa do nosso corpo. Quando eu penso em defesas do nosso corpo, eu posso citar os linfócitos T e os linfócitos B, que são células de defesa do nosso corpo.
Por exemplo, se um bichinho, se um micro-organismo tentar entrar no nosso corpo, essas células vão barrar e falar: opa, aqui não, aqui tem soldadinhos que protegem o meu corpo contra os invasores, que são nada mais que os patógenos, tá? Que são o quê? Substâncias estranhas. Ela controla, por exemplo, o nosso sistema renal. Dentro do nosso rim, nós temos células que protegem o nosso sistema renal. Nós temos a bomba sódio e potássio, tá bom? Então, não tem como falar, pessoal, de ser humano, não tem como falar de um ser vivo, se não pensar que dentro desse ser vivo vai ter uma gama de células e que cada uma dessas células tem funções específicas, tá? As células, hoje nós vamos falar das células eucariontes e procariontes. Contudo, no entanto, todavia, nós temos outros tipos de células e com outras denominações, tá? E falando nas células eucariontes e procariontes, existem diferenças também celulares entre elas. A célula eucarionte, ela tem um núcleo bem delimitado, bem definido. Então, você sabe que a célula eucarionte, ela tem um núcleo definido. Ela é uma estrutura complexa, é uma estrutura detalhada, no qual abrange todas as células eucariontes. As células procariontes, elas são o oposto, ela já não tem núcleo, ela é uma célula considerada muito mais simples, tá? Então, ó, todas as células têm suas estruturas internas, contudo, existem diferenciais celulares, tá? A célula eucarionte e procarionte, elas têm características que são consideradas componentes básicos. Tanto uma quanto a outra, ela vai ter membrana nessa posição, tá? Ela vai ter o quê? O citoplasma e ela vai ter também material genético. Então, são algumas funções e componentes comuns que existem tanto nas células eucariontes quanto nas células procariontes, tá? As semelhanças entre as células eucariontes e as procarionte, a membrana, que é a que delimita a substância fluida e viscosa entre o citoplasma. Lembrando que tanto uma quanto outra tem o citoplasma. Dentro desse citoplasma, elas têm o que? As organelas e os núcleos, que por sua vez vai ter o que em comum? O material genético, que é o DNA e o RNA de cada pessoa, tá bom? O DNA nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que ele armazena a informação genética de todos os seres vivos. E ele apresenta na forma de uma hélice. Olha aqui que bonito que ele é. Parece uma espiral mesmo. O RNA é o ácido ribonucleico, é uma macromolécula, tá? Que desenvolve várias funções biológicas no nosso organismo. Tanto o DNA quanto o RNA, ambos, tá? Eles funcionam no processo de regulação, codificação e descodificação genética. A célula procarionte, como eu disse anteriormente, é uma célula mais simples, tá? Então, ela vem do grego primeiro e o núcleo é chamado de caryon, é um pouco difícil de pronunciar, que é chamado de núcleo. Esta célula, lembrando que além dela ser simples, ela não tem núcleo e se encontra aonde? Aonde eu acho uma célula procarionte? Eu acho no grupo das bactérias. Nós sabemos que as bactérias no nosso organismo, nós temos bactérias boas e bactérias não tão boas. Então, a célula procarionte, a gente vai encontrar ela no núcleo
bactérias, que elas podem ser nocivas ao nosso corpo e elas podem ser também prejudiciais ao nosso corpo. Lembrando que as células procariontes, elas têm função específica. Então, toda célula procarionte, ela vai ter a cápsula, que é o revestimento externo da célula, ela vai ter o citoplasma, que é a substância que mantém o que? O formato daquela célula, o DNA, que vai guardar o quê? O material genético, vai ter o flagelo, que é responsável pela locomoção dessa célula, vai ter a membrana plasmática, que controla o fluxo de substância celular, vai ter uma parede celular, que vai estar coberta de forma fina, que vai proteger essa célula contra partes externas, o pilos, que são microfibrilas, que fixam a matéria da bactéria, porque na célula procarionte nós encontramos o quê? Bactéria, tá? E essa bactéria, ela é presente em toda célula procarionte. O ribossomo, que vai ser o responsável pela produção, tá? Tudo isso nós encontramos na célula procarionte. Lembrando que toda célula procarionte, quanto eucarionte, vai ter estruturas comuns, né? Que é o citoplasma, o ribossomo e o material genético. O núcleo e a região celular do citoplasma, ele vai guardar o quê? Vai estar ali disperso naquele citoplasma material genético. E nas moléculas eu vou ter o DNA desta pessoa. Além disso, nós temos a considerar, né, nas características de uma célula procarionte, a questão da respiração celular. Aonde é feita a respiração celular? Onde ela acontece? Ela acontece no citoplasma, que vai fazer com que outras enzimas sejam conectadas e a gente vai localizar essa respiração celular juntamente com a membrana plasmática, tá? O processo de bipartição da célula procarionte. Quando eu penso no processo de bipartição, eu penso assim: como que essa célula se reproduz? Ela se reproduz por um processo que nós consideramos bipartição, onde a divisão do DNA ela vai fazer com que haja um aumento dessa célula procarionte. A membrana plasmática vai dobrar de tamanho dentro da célula, o que vai formar o quê? A presença de duas células em uma só. Então, uma célula vai se multiplicar em duas. É assim que funciona. Tudo bem, gente? Então, vamos tratar agora sobre a célula eucarionte. Lembrando que uma célula eucarionte é considerada uma célula muito mais complexa, tá? Do grego, a gente entende que é verdadeiro. O kairon, que é o núcleo, ele vai ter o quê? Um núcleo bem complexo. Vai tratar de uma estrutura membranosa chamada carioteca, que vai envolver toda a questão do núcleo e vai guardar este núcleo juntamente com material genético. Essas células, ela é rica em muitas organelas que fazem parte do que? Da constituição celular e da diferenciação da função celular. Lembrando que a célula procarionte é uma célula simples, a célula eucarionte, ela é considerada uma célula muito complexa. O tamanho da célula eucarionte, ela é muito maior do que a célula procarionte. Por quê? Porque ela fica localizada em órgãos e tecidos, tá? A estrutura de uma célula produtiva, sendo necessária atividades celulares.
Então, a gente já consegue ver vários, tanto da eucarionte quanto da procarionte, tá? A célula eucarionte vai ter o quê? O centríolo. O que é o centríolo? É uma parte da célula eucarionte que trabalha no processo de divisão celular. Vai ter o citoesqueleto, que vai atuar na sustentação e resistência celular. Vai ter o citoplasma, que é a substância que ela forma uma gelatina, ela envolve a estrutura da célula e mantém o seu formato. Vai ter o complexo de Golgi, que vai atuar no quê? No transporte das proteínas. Vai ter os centríolos, que atua na divisão celular. O citoesqueleto, que atua na resistência da célula. O citoplasma, que atua no formato da estrutura da célula. O complexo de Golgi, que atua no transporte das proteínas. O lisossomo, que digere a substância celular. E a mitocôndria, que produz o quê? A maior parte da energia contida dentro desta célula. O núcleo, dentro do núcleo da célula eucarionte, nós encontraremos todo o material genético. O nucleóide, que vai atuar na produção do RNA, do ácido ribonucleico. O retículo endoplasmático liso vai contribuir com a síntese dos lipídios. O que é lipídio, gente? Lipídio é gordura. O retículo endoplasmático rugoso vai contribuir com a síntese das proteínas. Os ribossomos vai atuar na síntese das proteínas também. E as vesículas vai armazenar o transporte das substâncias. Quais são as características de uma célula eucarionte? Ela tem uma maior estrutura, o diâmetro acontece no máximo de até 10 vezes, ela tem um funcionamento muito complexo, vai ter organelas, vai ter material genético, vai ter o DNA, tá? Contido no material genético, ela vai reproduzir tanto por meiose quanto mitose, tá? Ela forma organismos unicelulares e pluricelulares, ela atua no reino protista, fungi, plantae, animale, trabalha, é possível encontrar células eucariontes em fungos, plantas, animais e seres eucariontes. Então, o que eu tenho para finalizar? No entanto, né, é uma célula muito importante para o nosso corpo, portanto, tanto a célula eucarionte, que é uma célula muito complexa, quanto a célula procarionte, que é uma célula mais simples, ambas são importantes para a nossa sobrevivência. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Todas as referências estão listadas aqui. Obrigada.